aqui essa noite. Deus te abençoe de uma maneira especial. Estou feliz, estou sabendo que o Gabriel está aí. Dá um sinal com a mão aí, Gabriel. Cadê você? Gabriel está aí. Levanta a mão de novo aí. Foi por esse moço que você orou. Foi por esse moço aí que você clamou. E ele está aqui. É um milagre de Deus. Graças a Deus é um milagre de Deus. E é um menino abençoado. A todos aqueles que estão com vocês, sejam bem-vindos. E a casa do Senhor, a casa de vocês também. Queridos, nós estamos nesta segunda noite, nesta série Cordeiro no Meio de Lobos, onde nós estamos, através do Senhor, falando aos nossos corações, trabalhando naquilo que o Espírito tem nos conduzido, falar de fé. Fé. Num tempo tão difícil, onde as pessoas hoje só reclamam, se a gente não tomar cuidado, nosso linguajar se iguala ao do mundo. Nós passamos a reclamar, nós passamos a viver igual aos demais, passamos a murmurar, e é exatamente isso que o maligno precisa. Eu tenho dito isto aqui, essa palavra tem ecoado no meu coração. O inimigo não precisa de muita coisa, para nos fazer perder o foco. Ele só precisa nos distrair. É como alguém que está dirigindo numa autoestrada. Se você se distrair um pouquinho de nada, você pode passar sobre um buraco, perder o controle, estourar um pneu do carro. Você pode bater no guarda-reio, você pode bater no carro da frente. Por mais hábil que você seja, por mais hábil que a gente seja, ele só precisa nos distrair. A fé é a mesma coisa. Às vezes nós imaginamos que coisas maiores são aquelas que podem nos quebrar, são aquelas que podem nos diminuir. Mas às vezes as pequenas ações, aquelas coisas que nós às vezes não damos tanto crédito, que são aquelas que nos derrubam. Sabe aqueles hábitos de reclamar, aquelas coisas que às vezes nós não entregamos nas mãos de Deus e agimos, e depois nós queremos cobrar Deus: Senhor, porque o Senhor não fez? Senhor, eu confiei no Senhor. Não adianta nós conhecermos a palavra, se nós não praticarmos a palavra. Também de nada adianta o Senhor falar conosco, se em nosso coração não houver deliberação, que significa vontade, para obedecê-lo. Se isso não acontece, nós seremos bons ouvintes e ruins em práticas com o Senhor. E o que o Espírito tem nos ministrado nesses dias, a mim em especial, porque sempre quando se fala numa série de mensagens, por prática aqui que nós temos vivido, a gente sempre imagina que vai ser alguma coisa um pouco mais avivalista, uma coisa um pouco mais forte. E o que Deus tem nos levado para esta série de mensagens é nos levar a um nível de reflexão, nos fazer pensar. E quando nós pensamos, nós podemos decidir para onde queremos ir, que caminho queremos tomar. É isso que o Espírito Santo tem nos feito. Pessoas têm reclamado do Brasil, eu sei que não está bom. Pessoas têm reclamado do mundo, também não está bem. Não espere melhoras, porque senão a palavra de Deus se torna mentirosa. No mundo, o Senhor disse, não tereis paz, mas nós teremos a bênção de Deus neste mundo. Nós teremos as mãos dele sobre a nossa vida neste mundo. É palavra dele. Você ainda acredita na palavra de Deus, querido? Você acredita? Quem está com a sua Bíblia aí nesta noite, seja ela digital, seja ela física, levante a sua Bíblia aí. Você acredita no que está escrito aqui, querido? Isto aqui é a boca de Deus falando com a gente, é a boca de Deus falando com o mundo. Então pode passar o céu e a terra, o Senhor Jesus disse isso, mas as palavras do Senhor não vão passar. Então assim Deus vai falar conosco a partir desta segunda noite também. Um texto até conhecido nosso, mas que coisa boa é a liberdade que o Espírito tem para falar conosco. O livro é o livro de Números, capítulo 13, vamos lá, verso de 1 a 3, eu vou ler
na versão Almeida, Revista e Atualizada. Disse o Senhor a Moisés: envia os homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. Vamos juntos ao verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe, e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, sem fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e viram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aqui. O pessimismo já tinha tomado conta. Mesmo Deus falando com esse povo tantas vezes, o pessimismo tomou conta. Preste bem atenção que talvez não haja, eu espero que haja diferença entre os nossos irmãos israelitas da época de Moisés e talvez entre nós, em ouvir o que Deus fala e receber o que Deus fala e viver o que Deus fala. Eles receberam palavras, promessa de Deus, para habitar uma terra aonde o Senhor os entregaria. Mas quando a gente olha para o relato, a gente percebe que as coisas que eles fazem após verem a terra prometida, não dá certo o áudio com o vídeo. Ou seja, Deus falou, mas o que a gente viu nos causa medo. Deus falou, apesar de Deus falar, a gente não é capaz de vencer. Deus falou, Deus prometeu, mas nós vamos morrer diante deles. Que fé é essa? Que tipo de crença é essa? Que alguém entra dentro do templo, ora, canta, lê a Bíblia,
escuta a palavra, mas a ansiedade domina a sua vida. A pressão da luta domina a sua vida. A perseguição domina a sua vida. Os gigantes dominam a sua vida. É exatamente isso. Quando não existe fé, haverá falhas. Sempre. Quando não existe fé, haverá falhas. Por quê? Porque quando eu não aplico a fé, eu vou fazer coisas que vão trazer consequências ruins para a minha vida. Não foi Deus que pediu para eles espiarem a terra. Não foi. A inspeção da terra foi coisa deles. Não foi Deus que falou para eles: vocês vão até lá para vocês conhecerem a terra. Do ponto de vista militar, pode até ter sido uma ação boa, mas do ponto de vista espiritual, eles falharam. Porque do ponto de vista espiritual, Deus já tinha declarado que Canaã era para eles. Mas você percebe, abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 1, verso 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então vos disse: chegados, pois, sois as montanhas dos amorreus, que o Senhor Deus vos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Aqui é Moisés que está falando com eles. Sobe, olha o texto, toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Era para eles terem feito isto. Era para subir, tomarem posse da terra. Lógico que teriam que guerrear. Mas escute, olha o verso 22. Olha os homens. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. Não foi Deus quem pediu, quem mandou que eles fossem espiar a terra. Porque Deus já tinha declarado, Deus já tinha dito: eu darei Canaã por posse. Deixa eu dizer uma coisa para a santa igreja do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para a minha alma esta noite. Independente do tamanho de gigantes, independente do tamanho de muralhas, independente de tudo que possa existir de dificuldade, o que Deus liberou de promessa sobre a tua vida há de acontecer se você crer e você viver isto pela fé, querido. Mas Deus não mandou que eles fossem espiar. A palavra de Deus pela boca de Moisés foi: olha, vocês, ali está, aquela região. Da onde eles estão aqui, tem 800 quilômetros aproximadamente. Esta viagem até a região que eles foram, a pé, deu 40 dias aproximadamente. Esses homens foram caminhando até lá. Mas foram eles que pediram primeiro para ver. É como se Deus tivesse dúvidas. É como se Deus não soubesse o que Ele está fazendo. Porque nós às vezes somos assim, errados. Deus te chama, Deus te levanta, Deus te entrega, Deus te dá dons, Deus te fala algo específico, Deus te entrega coisa, e de repente a gente fica assim: será mesmo? Deixa eu fazer isto, deixa eu fazer aquilo. E nós nos esquecemos que por mérito próprio nós não somos capazes. É graça de Deus.
É misericórdia de Deus. Esses homens começam provando Deus, mais uma vez, ali. Se a palavra de Deus não nos bastar, irmão, esquece. Sabe que geralmente, quando se tem uma culto com pregadores de fora, avivalistas, algumas pessoas que Deus tem um dom com elas, diferente, a gente sempre fica assim, né? Vou lá orar, eu pedi para ele colocar a mão na minha cabeça, para ver se Deus revela alguma coisa, fala alguma coisa. Só que a gente sempre quer que Deus fale com a gente coisa boa. A gente não quer nunca ouvir um puxãozinho de orelha. A gente nunca quer ouvir um ajuste. A gente sempre quer ouvir coisas do tipo: vou te curar, vou te entregar, estou te fazendo isso, fazendo aquilo. Porque a gente não quer ouvir coisas do tipo: se alinha, se ajusta, você está errando nisso, errando naquilo. Mas quando Deus fala, por exemplo, do altar, que é uma das melhores profecias que tem, a gente às vezes põe a mão no ouvido espiritual e diz: não, essa palavra não é para mim. Não era bem isso. Ora, irmãos, o próprio Deus fala com Moisés, com aquele povo, e dizendo: aquela terra é de vocês, eu entreguei para vocês. E qual é a atitude dos homens? Ok, mas a gente primeiro quer ir lá ver, a gente primeiro quer ir lá espiar. Ou seja, Deus dá porcaria para a gente. Deus talvez tenha dado terra errada para a gente. Só que preste atenção no texto: o Senhor não os impediu de fazerem isso. Deus, através de Moisés, disse: pode autorizar. Deus nem sempre, irmãos, quer que nós vejamos o tamanho do processo que nós vamos passar, pois pode ser uma armadilha para a fé. Se tudo que nós fomos passar, Deus nos mostrasse antes, alguns de nós desistiria da carreira. Sim ou não? É lógico, irmãos. Se Deus mostrasse para nós: olha, eu vou te entregar isso, mas você vai passar por um engenho, eu vou te moer, vai sair caldo, eu vou te ralar. Você acha que se Deus mostrasse para Jó e falasse: Jó, eu te amo, você é tremendo, mas eu vou te dar um ralo, eu vou fazer você... Irmão, não. A gente olha para esse texto e fica claro que às vezes a gente reclama, às vezes a gente toma decisões, atitudes, abre a boca precipitado, e às vezes Deus não nos impede, e às vezes fazemos orações, e a gente precisa tomar cuidado com algumas orações. Deus nem sempre vai nos impedir, como neste caso, Deus não impediu, se entristeceu. Vocês querem ver? Vocês estão duvidando daquilo que eu posso. Deus os permitiu, mas veja, que quando eles vão lá primeiro e vê a terra, o processo visual que eles viram, a fé deles, que já era pouca, acabou caindo por terra. Então Deus nem sempre quer que vejamos o tamanho do processo, porque isso pode ser uma armadilha. E é verdade. Às vezes, quando a gente toma ciência de que nós vamos passar por algumas etapas, a gente fala: ah, não, Senhor, aí não. É ruim. A gente gosta da vitória, a gente gosta de estar no pódio, a gente gosta da bênção, mas há um processo. Então, antes de mais nada, vamos ficar com a promessa e vamos viver um dia de cada vez e um milagre para cada dia. Deixa Deus cuidar da gente. É um grave erro, irmãos, quando eu olho para esse texto aqui de Deuteronômio, que é o mesmo fato de Números, é um grave erro a gente criticar, espionar a terra ou a situação que Deus está nos conduzindo. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós criticamos, às vezes nós queremos espionar como eles fizeram, porque nós temos essa natureza. E aí quando nós damos um passo aonde Deus não mandou ir, quando nós criticamos situações que Deus nos permite estar,
caminhos e fatos. Muitas das vezes, como aconteceu com esses homens, nós cometemos o erro de ter a fé balançada. Olha, quando isso acontece, quando nós começamos a agir como esses homens, nós começamos a ver dificuldades isoladas da graça, e nós começamos a ver situações que vão ser insuperáveis, porque a carne entrou em ação. Esses homens tinham uma palavra de Deus: vão e possuam. Mas a carne, a curiosidade, a falta de fé, é lógico que eles teriam que lutar, mas primeiro eles queriam colocar os olhos lá e ver. Não bastava a palavra de Deus. O fato é que quando essa ação por parte deles, esse erro de querer passar na frente de Deus, ou talvez de querer provar se Deus está certo, vai trazer para nós, com certeza, uma situação que vai nos trazer uma dificuldade de acreditar que a graça do Senhor, ela vai superabundar, e vai entrar em ação um parecer de que Deus não vai cuidar da gente. Por isso a gente precisa vigiar o nosso coração. E quando se fala em vigiar o coração, nós estamos falando em vigiar também a nossa boca, vigiar nossas condutas. É melhor a gente esperar, irmão, como aqueles homens. É melhor a gente esperar com tranquila confiança os desdobramentos de Deus na ação de providência divina, do que a gente passar na frente de Deus. Às vezes nós fazemos isso, e isso nunca foi bom. O que aconteceu com esses homens? Eles simplesmente quiseram fazer algo que Deus não mandou e Deus não os impediu. E quando nós fazemos isso, nós tiramos os olhos daquilo que Deus pode fazer. Nós estamos vivendo aqui nesta casa, assim, eu estou muito feliz, porque toda semana eu estou ouvindo 1 ou 2 milagres fruto da conferência que vem no teu reino. Toda semana eu estou, pastor, aconteceu, pastor, aconteceu, pastor, aconteceu. Sabe, querido, quando a gente toma a palavra de Deus, a promessa de Deus para a nossa vida, meu irmão, quando a gente fica firme na palavra do Senhor, quando a gente crê na promessa de Deus, meu irmão, a gente descansa, porque vai vir a providência divina sobre a nossa vida, e vem de uma maneira sem esforço, vem de uma maneira que a gente nem imaginava que ia acontecer. Isto é o que Deus está liberando sobre você mais uma vez, sobre a minha vida mais uma vez. É quando a gente confia. O verso 1 de Números 13 diz assim: terra que eu dera aos filhos de Israel, terra que Deus disse eu vou dar. No entanto, esses homens vão até lá, e presta atenção no que eles estão fazendo. Há uma diferença do olhar dos 10 e do olhar de Josué e Caleb. O olhar dos 10 espias, são olhos, eu vou usar um termo aqui para você compreender, olhos de crentes carnais, óbvio que não existe, olhos de gente que se diz espiritual, mas tem atitudes carnais. Eles chegam naquela terra, veem os frutos, mas eles olham com os olhos naturais. Só que 2, Josué e Caleb, que nós conhecemos, eles têm um olhar diferente. Na opinião dos 10, a conquista que estava na frente deles, para conquistar aquela terra, era muito difícil. Conquistar aquela terra era maior a conquista do que a força de Deus. Pensa, eles declararam com atitude: para conquistar aquela terra, nem Deus nos coloca lá. A atitude fala mais alto às vezes do que palavras. Quando eles declaram: olha, lá tem cachos de uva desse tamanho, nós trouxemos aqui, tem isso, tem aquilo, porém, eles começam a se definhar, eles começam a declarar a sua inferioridade. Eles estão dizendo que a força de Israel é menor do que a força de Canaã. E é interessante que o olhar de Caleb,
é um olhar diferente. O olhar de Caleb é um olhar de promessa. É um olhar de quem diz: eu sei que Deus está conosco. Eu sei que lá tem esses homens que têm muralhas, mas eu sei que Deus está conosco. Eu sei que tudo parece ser difícil, mas Deus está conosco. Tem dias em que eu mesmo digo à minha alma: tudo parece estar difícil, mas Deus continua no nosso controle. E eu queria que você olhasse para alguém à esquerda ou direita, e seja um profeta na vida dessa pessoa, diga para ele: fique tranquilo, Deus continua cuidando de você, Deus continua, nada foge do controle de Deus sobre a tua vida. Querido, a providência divina está chegando, a providência divina já chegou, a providência divina chega no momento certo, no segundo certo. A gente só precisa crer. Encha a tua boca de aleluia, encha a tua boca de glória, encha a tua boca de adoração ao Senhor. Quem vive pela fé não se decepciona, não se decepciona. Caleb relatou que ele cria, porque ele tinha uma promessa e sabia que Deus estava com eles. E eu queria mexer com a tua fé esta noite também. Pela fé, não pela religião. Muito menos por você estar aqui. As suas atitudes batem com a tua fé. Teus comportamentos se igualam com a tua fé. Você tem andado por fé. A tua linguagem tem sido a mesma da fé. Se tem, diga aleluia, eu tenho. Foi baixo, né, querido? Foi baixo. Querido, esse é o objetivo de Deus para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quis pesquisar um pouco mais e eu precisei escrever para que a gente pudesse ser didático com a igreja essa noite. Olha os tipos de pessoas que tinham lá, quando eles olham. Olha o primeiro relato, eu estou seguindo a sequência do que eles falaram. Os filhos de Anak, é o que eles começam a dizer. Os filhos de Anak eram 3 gigantes que habitavam em Hebrom. Eles eram chamados de Aimã, Sesai e Talmai. Eram descendentes dos Nefilins, também conhecidos como Anaquins, e famosos pela sua grande estatura e força. Esses 3 clãs de filhos de Anak habitavam e dominavam a região de Hebrom. Você olha lá no livro de Números 13, que nós lemos, quando eles chegam lá, tem 3 clãs de gigantes. E eles encontram e até dão nomes. Eles falam: olha, a gente encontrou lá os filhos de Anak. E eles falam: olha, eles são terríveis. Aimã, Sesai e Talmai. Aí eles continuam, mas não são só eles os filhos de Anak. Tem também os amalequitas. Os amalequitas foram a primeira das nações que se obteve assim de ataque contra Israel, sem que Israel os provocasse, desde a saída do Êxodo. A característica dos amalequitas era um povo nômade, guerreiro, que se estabelecia no deserto. Eles eram inimigos declarados de Israel. A característica dos amalequitas eram assassinos e saqueadores. Eles eram embosteiros. Na saída de Israel do Egito, eles iam atrás da tropa pelas escondidas e tentavam pegar os idosos, as crianças e aqueles que estavam com mais dificuldades. Eles agiam assim. Deus viu e disse: exterminarei os amalequitas na saída de lá. O Senhor prometeu. Mas quando esses homens chegam lá, além dos filhos de Anak, eles encontram esses homens. Eles os reencontram, que tem essa característica de assassino e também de saqueadores. E eles têm uma presença no deserto que quando eles chegam as pessoas temem. Outro tipo de pessoas que os espias encontram na terra de Canaã, os heteus. Os heteus eram homens que usavam o arco e a flecha de uma maneira poderosa. Eles são descritos como homens musculosos, barbudos,
que vestiam roupas distintas e sapatos encaracolados nas pontas dos pés. No combate, frente a frente, eles usavam punhais de bronze, lanças, espadas, foicinhos, machados em forma de mão humana. Os soldados levavam escudos de bronze, retangulares, capacetes cônicos e uma extensão ao longo, abaixo, a parte de trás da orelha que protegia o pescoço. O exército dos heteus era organizado, disciplinado, tinha uma hierarquia militar acima da média, era uma das maiores forças militares da antiguidade oriental e fazia frente a frente com o Egito. O Egito empatava com os heteus. Agora a pergunta é: se Deus livrou Israel dos egípcios, não livraria também dos heteus? E esses homens, os heteus, foram os primeiros a utilizar cavalos em guerra, carruagens de guerra, e eles tinham uma tática excepcional. Quarto povo que os espias encontraram, os jebuseus. Os jebuseus, que vêm da região dos Jebus, era uma fortaleza que mais tarde Davi vai conquistar, se transformará em Jerusalém. Essa região dos jebuseus, ela era constituída por uma muralha muito grande, ela tinha uma força militar muito imponente. E a capacidade dela se defender e a posição estratégica dela dava-lhe uma vantagem militar fora do extremo. E isso aparentava uma dificuldade para ganhá-los. Então, quando esses homens chegam e espiam aquela terra, eles olham também para os jebuseus e falam: é difícil. Aí eles olham para os amorreus, os últimos que eles descrevem. Eles falam: esses homens são difíceis. Eles vivem em montanhas, esses homens são grandes em estaturas, e para ficar ruim, eles são familiares de Og, o rei Og. Você lembra que Og foi um dos últimos que Josué tem que exterminar? A cama do rei Og era uma cama de quase 6 metros. Tamanho era a sua estrutura. Está aí na Bíblia, nós pregamos aqui outro dia. Quando eles chegam lá, eles olham e falam: não dá. Porque a fé ficou no que eles assistiam. Os habitantes, para eles, eram ferozes, habilidosos em guerra, estrutura militares, eram gigantes. A população daquela terra lhes trazia medo, mas eles se esqueceram ou não quiseram se lembrar do poder de Deus. E é isso que eu quero esta noite também compartilhar com você. Não interessa o que você está vivendo hoje. Não interessa os gigantes que estão tentando nos amedrontar. Não interessa as muralhas que estão querendo nos impedir de conquistar. Não interessa as armas que estão nas mãos deles. Não interessa a aparelhagem que eles têm. Não interessa o tamanho do exército que eles têm. O que eu creio, o que você deve crer, é no Senhor, o seu Deus, na Trindade Santa, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nesses há poder. Esse destrói, esse constrói, esse põe em pé. É isso, querido, que o texto está nos dizendo. A população daquela terra não era superior ao Deus de Israel. A gente olha para esse texto, querido, e a gente tira algumas lições. A primeira delas, grave isso com você: não espere que as circunstâncias cooperem para que você creia, porque isso nunca vai acontecer. Nunca espere que as coisas estejam bem para você crer, porque aí não é fé. Aí Deus não precisa agir. Coisas que eu e você podemos fazer é tranquilo. Então, se você quer viver por fé, acostume-se. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Se você vive por fé, diz que acredita em Deus,
Respire mais fundo. Levante a tua cabeça. Todos os dias, quando você acordar, declare: este é o dia que fez o Senhor. Todos os dias, quando você se levantar, lembre-se: o Senhor me deu mais um dia de vida. Há algo de Deus para este dia na face da terra. Entenda, não espere que as circunstâncias cooperem para você crer. Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê, meu irmão? Tem dias em que as circunstâncias virão sobre nós como uma enfermidade. Tem dias em que um problema vai se levantar, vai surgir, aonde virá uma pressão, que a ideia é apagar a fé. Tem dia em que uma determinada situação se levantará. Tem dias em que um gigante pode se levantar para mexer com a nossa fé. E aonde Deus está? No controle da sua vida. Tem dia em que você vai trabalhar e de repente uma carta de demissão está pronta. Injusta. Não é injusta. Não é injusta. Porque filhos de Deus não são injustiçados. Filhos de Deus viverão os planos do Senhor na sua vida. Se você crê que Deus tem o melhor para a tua vida, então Deus já preparou algo muito melhor para você do que este aqui. As circunstâncias nunca vão cooperar para que você creia. Irmãos, se nós fôssemos olhar para o natural, Alex, nós não tínhamos trocado o som da igreja, que não está pago. É no meio do caos que a fé se manifesta. É quando a nossa força se acaba que a força do eterno se manifesta. É quando a gente está caindo, é quando a gente está de joelho, é quando nós não conseguimos falar uma palavra, é quando a nossa oração é gemido, que o Espírito Santo chega para Deus e diz: olha ele lá, olha ela lá, e ele leva os nossos gemidos, que são inexprimíveis, que são oração. Mas a gente crê. Nunca viveremos aquilo que não cremos. Escreva isso. Nunca viveremos aquilo que não cremos. Aquilo que você carrega dentro de você é o que vai te levar para os lugares aonde Deus tem. Se você carrega mesquinharia, se você carrega murmuração, entenda, eu vou repetir. Se você não é uma pessoa que vive por fé, entenda isso, nunca viverá aquilo que você não crê. Se você é uma pessoa que vive uma vida mediana, que não toma decisões em fé, que não caminha com Deus, você não viverá o extraordinário, porque nós viveremos naquilo que nós carregamos. Pastor, o que significa isso? A tua fé. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: impossível, as portas estão fechadas, podem estar fechadas, mas o Deus de Israel é o Deus que abre portas. Olha, os patrocínios acabaram. Faz anos que esse imóvel está fechado. Ele disse que não aluga para ninguém. Oh glória, agora chegou a hora do milagre. Olha, faz tempo que essa situação não se define, mas chegou a hora. Você chegou ali, você carrega a promessa, você carrega a presença. Eu preciso que você entenda. Quem é espiritual já entendeu.
Quando você carrega a presença, quando você carrega a presença de Deus, acontece coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque aonde você chega, a presença de Deus chegou. Você carrega a presença. Então você chegou, a presença de Deus chegou junto. Aonde tinha a porta trancada, Ele vai destrancar. Aonde havia cilada, Ele vai destravar. Aonde havia coisa errada, Ele vai consertar. Porque você carrega a presença. Entenda isso. Você chegou e a presença de Deus está junto com você. Pode Satanás permanecer quando a presença de Deus está? Não, não pode. Porque o diabo, ele é derrotado. Jesus Cristo é que é poderoso. Então entenda isso. Nós nunca viveremos aquilo que não cremos. Eu posso vir aqui cantar, posso me emocionar, posso frequentar, mas as minhas atitudes demonstram falta de fé. Então eu não vou viver. A boca sempre externará o que o coração está cheio. Repete comigo. A boca sempre externará o que o coração está cheio. Como assim, pastor? Dá uma olhada no verso 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo. É o que está cheio o coração. É o que está cheio. Às vezes algumas coisas magoam a gente. Ainda bem que às vezes a gente não sabe de tudo, graças a Deus. Porque tem gente que está perto, pega isso, mas o coração está longe. Então é melhor que fique longe, porque o coração já está longe. Eu vou repetir. Tem gente que está perto da gente fisicamente, mas o coração está longe. Ele não respira o que você respira, não sonha o teu sonho, não aspira o que você aspira, não deseja o que você deseja, mas senta-se à mesa com você. Por que o senhor está falando isso? Porque às vezes, quando a gente olha para o texto, presta atenção, eles estão num grupo de 12 oficiais. Tem um líder chamado Moisés. Pedem para fazer um negócio, mas o relato deles não condiz com a fé. Era melhor que não estivessem ali. Quer uma chave para a tua vida essa noite? Quer uma palavra de bênção para a tua vida? Deixa Deus liberar quem segura a tua vida. Deixa Deus trabalhar. Palavra de domingo passado. O Senhor, com pouco ou com muitos, nos dará a vitória. Olha para o texto. Não poderemos subir. A boca sempre externa o que o coração está cheio. Por que vocês foram lá então? Se vocês não tinham fé, por que não disseram para os homens: eu não vou? Aquilo que nós trazemos aqui dentro, mais cedo ou mais tarde, a gente acaba botando para fora. Ou a gente põe fé para fora, ou a gente põe incredulidade. Nossas atitudes ou honram ou desonram o Senhor. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Nossas atitudes ou honram ou desonram. Ainda tão nocivo quanto a falta de fé é infamar aos demais. Se a falta de fé, para quem diz que tem fé, é nocivo, infamar é pior. Infamar significa desonrar, desacreditar alguém. Infamar é uma ação que envolve a divulgação de informações negativas ou falsas sobre uma pessoa. Isso com o objetivo de manchar a reputação. O que eles fizeram com Deus? Eles infamaram os seus irmãos e disseram: olha, Deus não pode. Se você olhar para o texto, eles falam: por que você tirou a gente do Egito? Era melhor que a gente voltasse para o Egito. E aí eles falam: vamos levantar um capitão que nos leve de volta para lá. Eles infamam, eles lançam o povo em revolta contra Deus.
Só que Deus não deixou isso barato. Olha para o texto. Eles exageraram de uma maneira tão terrível. O relatório deles foi um relatório pecaminoso. Eles colocaram os riscos como se fosse coisa terrível. Eles procuraram infundir na cabeça do povo que o pior estava para acontecer. E mais terrível ainda, eles disseram que a vontade de Deus era impossível de lhes dar a vitória. Olha bem para o texto. Não vamos conseguir. Querido, quando a gente não leva a fé a sério, escute bem, nós podemos acabar passando o resto da nossa vida de um lado para o outro, simplesmente esperando a morte chegar. Quando a gente não leva a vida com Deus em fé, nós vamos passar uma vida inteira andando de um lado para o outro, só esperando a morte chegar. Deus tem planos, Deus tem sonhos, Deus tem realidades, mas eu não exerço a fé. O que Deus pode fazer, se nem eu creio? A questão de cordeiros no meio de lobo, é que cordeiros andam por fé, e não por vista. O mundo olha para nós e fala, é um povo fraco, é um povo pequeno, é um povo que não prospera. Mentira, engano, porque nós vivemos todo dia o milagre de Deus. Nós vivemos todo dia cuidados de Deus. A promessa do Senhor para Israel era tudo o que eles precisavam. Eles tinham a palavra, mas duvidaram da palavra de Deus. Eles decidiram andar por aparência e não por fé. E isso levou aqueles homens a perder a entrada na terra prometida. Uma pergunta de Deus para nós essa noite: como você olha para a sua Canaã? É para você, Jonas? Para você, Luiz Antônio? Para você, Maria Vitória? Jacira, Kleber? Como você olha para a sua Canaã? Aqueles homens olharam para Canaã e enxergaram lobos. Impossível de vencê-los, mesmo com uma palavra de Deus. Mesmo com uma palavra de Deus, eles apenas enxergaram lobos. Como é que você enxerga a sua Canaã? Como é que você tem enxergado? Você enxerga os lobos na jornada? Só isso? Você consegue ver as dificuldades e se atemoriza pelos uivos do lobo? Ou dos lobos? Ou você caminha na certeza de que Deus está sobre a tua vida? Eu repito, eu pergunto para você esta noite aquilo que nós estamos fazendo nessa série de mensagens. Como você enxerga, olha para a sua Canaã? Cada um tem a sua, falando na vida pessoal. Você enxerga apenas os lobos que estão lá? Ou você só consegue ver as dificuldades e se atemoriza pelos uivos dos lobos? Ou você caminha na certeza de quem está sobre tua vida? Quem aqui já teve que levantar na raça, com tudo contra, fora de vontade, com oposição, teve que trabalhar até com dor, com injúria, com calúnia, com tristeza, com luta, com guerra? Quem já teve que fazer isso aí? Levante sua mão. Agora olhe para você. Quem te sustentou? Quem te sustentou, irmão? Quantas palavras de maldição já lançaram contra a nossa vida? Contra a nossa casa? Quantas setas tentaram lançar contra nós? E nos dias mais difíceis, talvez você escorou na parede, e a única coisa que saiu foi: Deus tem misericórdia de mim. Pois bem, Ele teve misericórdia. Você está aqui esta noite, você está em pé. O Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te guardado. Os 10 espias
eles identificaram Canaã. Olha que coisa interessante, a gente caminha quase para o final. Primeiro, eles dizem assim: a terra que nos enviastes. Olha bem, eles dizem isso no verso 27. A terra pelo meio da qual passamos. Verso 32. Mas não disseram a terra que o Senhor nosso Deus está nos dando. Irmão, fique em pé um pouquinho, por favor. Fique em pé um pouquinho. Eu quero fazer um ato profético com você aqui essa noite, antes de terminar o culto. Não terminou a mensagem, não terminou. Presta atenção. Esses homens disseram o seguinte, eu vou repetir. Eles olharam e disseram: a terra que o Senhor nos enviou, a terra pelo qual passamos. Mas eles não disseram a terra que o Senhor nosso Deus está nos dando. Que esta noite seja uma noite de reencontro com Deus. Que esta noite seja uma noite de posição, de alinhamento com Deus. Que esta noite seja uma noite de concerto com o Espírito Santo. Que esta noite seja uma noite em que os nossos vocabulários mudem esta noite em nome de Jesus. Que esta noite nossa mente tenha uma virada, que o Espírito Santo de Deus passe a governar a nossa mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a tua mão para o alto e diga: Senhor, eu quero esta virada na minha vida, eu quero mudança na minha vida, Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, me perdoa naquilo que eu não tenho falado corretamente, Deus, me perdoa naquilo que eu estou fazendo errado. Diga: Deus, me perdoa naquilo que eu estou, Deus, agindo errado. Diga: Deus, eu quero viver as promessas. Diga, irmão, eu quero viver as promessas do Senhor na minha vida, ainda que eu tenha que começar do zero de novo, mas eu quero viver. Você acredita nisso? Você crendo que você orou? Aplauda o Senhor, sente-se por favor, mas aplauda o Rei dos Reis mesmo. Aqueles homens eram levados pelas aparências. Eles olharam para a terra e viram gigantes. Olharam para a terra e as cidades cananeias e viram muralhas enormes e portões trancados. Olharam para si mesmo e viram gafanhotos. Ei, quem aqui já não sentiu pequenininho? Alguém disse assim: eita, varão de guerra. Você disse: sou nada. Ei, mulher de Deus, disse: não, sou nada. Ei, profeta, não, sou nada. Meu irmão, minha irmã, é pouco para você ser filha do Altíssimo? Você não entendeu, né, irmão? Deve estar dormindo no culto, né? É pouco para você ser filho do Altíssimo? Você é filho do Altíssimo. Eles olharam para as cidades cananeias, viram enormes portões trancados. Olharam para si mesmos e se viram como gafanhotos, mas não olharam para Deus por fé. Eu não sei como que você vai sair daqui essa noite, irmão, mas é para você sair daqui, o desejo do Espírito Santo, melhor. Para você sair daqui pisando com convicção, glorificando. Se eles tivessem olhado, irmãos, eles teriam visto que aquele Deus, o Senhor, era capaz de conquistar todos os inimigos da terra. Se eles tivessem olhado para o alto, eles teriam olhado e visto que o Senhor olha para todas as nações e vê as nações como gafanhotos. Isaías 40, verso 22. Mas eles não olharam. Quando os nossos olhos estão voltados para nós mesmos e para as nossas circunstâncias, perdemos a perspectiva e acabamos dizendo e fazendo coisas ridículas. Eu vou repetir. Quando os nossos olhos estão voltados para nós mesmos e para as circunstâncias, nós acabamos fazendo, dizendo coisas ridículas. Deus entregou uma terra que mana leite e mel. Eles disseram: nós somos pequenininhos. Mas foi Deus que entregou.
quando a gente tem falta de fé, a gente fala coisas ridículas. Não nos preocupemos com o dia de amanhã. Prossiga o dia de hoje firme. Amanhã Deus vai cuidar. Vá para casa hoje, descansa. Pare de se preocupar. Pastor, o senhor não tem o problema que eu tenho. Você também não tem o meu. Não é tão fácil vir aqui no altar pregar com um problema que não foi resolvido. Ainda não foi, mas Ele está cuidando. Ele está cuidando. Qual é o problema que você tem? Não precisa me dizer. Ele está cuidando. Então saia daqui hoje, prosseguindo firme. Deus irá diante de nós e nos manterá aberto o nosso caminho. Aqueles homens falharam, porque olharam para as circunstâncias e para eles mesmos. Ainda que nós andemos no meio de lobos, o Senhor é quem nos guarda, nos guia. Basta nele crer. A história diz que Deus se injuriou com aqueles homens e disse: Moisés, eu vou acabar com esses homens. Eu vou criar um povo novo a partir desses homens, com você, Josué e Caleb. Foi a intercessão de Moisés para Deus. Falou: Senhor, não faz isso. O que vão dizer? A oração de Moisés. O Senhor disse: ok, eu não vou agora com todo esse povo. Mas os 10 espias, veio uma praga sobre eles, e todos instantaneamente morreram ali, porque eles infamaram os demais. O Senhor disse: esta geração de 20 anos para cima não entrará na terra, porque duvidaram. Os filhos deles, que eles disseram que serão presas, os filhos deles vão entrar. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus para nós essa noite, guarde isso no seu coração, para a gente orar e adorar o Senhor. Deus irá adiante de nós. Quando você levantar-se amanhã, pela manhã, quando você botar os pés fora da sua cama, não se esqueça, Deus está adiante de você. Quando você sair do culto, sair daquela porta para fora, não se esqueça, Deus está adiante de você. Quando você for para a escola amanhã, para o trabalho amanhã, não se esqueça, Deus irá adiante de você. Quando as lutas se levantarem, não se esqueça, Deus irá adiante de você. Quando os gigantes se levantarem, uivarem, os lobos uivarem para você, quando as dificuldades se levantarem para você, quando os portões estiverem fechados para você, não se esqueça, você tem um Deus adiante de você. Quando os gigantes fizerem barulho diante de você, não se esqueça, há um Deus diante de você. Quando o tamanho do lobo, o tamanho de toda dificuldade vier, não se esqueça, Deus está diante de você. Você carrega a presença de Deus. Quem carrega a presença de Deus, as coisas mudam, as coisas são diferentes. Alex, vem aqui um pouquinho, faça um favor. Se você carrega a presença de Deus, a coisa é diferente. Você é o Alex. Só para entender, quando você carrega a presença, aonde você for, aonde você vai, a presença de Deus vai. Deus conhece quem é seu, Deus conhece quem habita, Deus sabe quem anda com Ele. O Espírito do Senhor habita dentro daquele que com Ele tem comunhão. Quer ver como que Deus faz com você? O Alex, prega atenção, ele vai lá no fundo, Deus vai com você. Você carrega a presença. Você carrega a presença. Então, meu querido, fica tranquilo. As dificuldades vêm, o Senhor vai na frente, o Senhor tira. A luta vem, o Senhor, você carrega a presença. Você está caminhando, você carrega. A dificuldade vem, o Senhor passa na frente. O inimigo vem, o Senhor passa na frente, porque você carrega a presença. Quem carrega a presença, quem carrega a presença de Deus, vai mais longe. Quem carrega a presença é vitorioso. Deus irá diante de nós. Meu irmão, eu não quero levar você à emoção,
Eu não quero levar você a ser emocionado. Eu preciso dizer a você aquilo que está no meu coração pelo Espírito. Nesta série Cordeiro no meio de lobos, significa que tudo de ruim pode acontecer lá fora, mas eu sou guardado por aquele, eu sou guardado pelo Espírito do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Entende isso? Você nunca viverá aquilo que você não crê. Nunca. O tamanho da tua fé é o tamanho da tua ousadia. O tamanho da tua fé é o tamanho da tua ousadia. Aquilo que você não faz, Deus não vai fazer. Como assim, pastor? Você tem fé? Então tome atitudes de fé. Estou falando para você fazer loucura. Eu estou dizendo que aquilo que você não crê, você não viverá. Deus libera uma palavra para o seu povo essa noite. Ele está dizendo: farei com que vocês andem em caminhos retos. Farei com que vocês endireitem as veredas dos tortos. Farei com que o sol da justiça nasça sobre a vida de vocês. É tempo de arregaçar as mangas. É tempo de você sair do abstrato. As coisas que você já fez para Deus, por que não faz? É tempo de você colocar para Deus: Senhor, eu estou aqui. Há quanto tempo Deus não nos encontra em madrugadas? Há quanto tempo as nossas orações são lamúrias, reclamações? Vira. Você pode até orar nesse sentido, mas comece a agradecer. Hoje você não vê, mas Ele está cuidando. Ele está cuidando. Ele está cuidando. Tem gente que não acredita, né, irmãos? Deus está fazendo milagres aqui esta noite. Ele faz. Mas aquilo que você não crê, você não vai viver. Deus te entrega algo na mão. Deus põe você numa situação e você trava. Você fica olhando para a dificuldade, isso, aquilo. Como que Deus pode fazer? Me diga, como que Deus pode fazer? Você se limita. Ah, difícil, não dá. Não diga não dá. Não diga não dá. Pastor, tem 5, tem 3. Ué, mas então já são quantos? Deus vai na frente, abrindo o caminho. Aguinaldo, Deus vai na frente. Deus vai na frente. Lembra daquela canção? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Fique em pé. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrir.
Cante com fé, meu irmão.